Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se nos seguintes textos bíblicos: João 18, de 28 a 40 e 19, de 1 a 16, e corresponde à semana 36 do Guia Devocional do Evangelho segundo João, cujo título é Jesus é condenado à crucificação. Vamos à leitura dos textos bíblicos. Em seguida, os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Já estava amanhecendo e, para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: "Que acusação vocês têm contra este homem?" Responderam eles: "Se ele não fosse criminoso, não o teríamos entregado a ti." Pilatos disse: "Levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês." "Mas nós não temos o direito de executar ninguém", protestaram os judeus. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava por sofrer. Pilatos então voltou para o pretório. Chamou Jesus e lhe perguntou: "Você é o rei dos judeus?" Perguntou-lhe Jesus: "Essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito?" Respondeu Pilatos: "Acaso sou judeu? Foram seu povo e os chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim. Que é que você fez?" Disse Jesus: "O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui." "Então você é rei", disse Pilatos. Jesus respondeu: "Tu dizes que eu sou rei. De fato, por esta razão nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem." "Que é a verdade?" perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: "Não acho nele motivo algum de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus?" Eles em resposta gritaram: "Não, ele não. Queremos Barrabás." Ora, Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura e, chegando-se a ele, diziam: "Salve, rei dos judeus!" e batiam-lhe no rosto. Mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus: "Vejam, eu estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo nenhum de acusação." Quando Jesus veio para fora usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhes Pilatos: "Eis o homem." Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: "Crucifica-o, crucifica-o!" Mas Pilatos respondeu: "Levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo." Os judeus insistiram: "Temos uma lei, e de acordo com essa lei, ele deve morrer porque se declarou filho de Deus." Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: "De onde você vem?" Mas Jesus não lhe deu resposta. "Você se nega a falar comigo?" disse Pilatos. "Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo?" Jesus respondeu: "Não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior." Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam: "Se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei opõe-se a César." Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz, num lugar conhecido como pavimento de pedra, que em aramaico é Gábata. Era o dia da preparação, na semana da Páscoa, por volta do meio-dia. "Eis o rei de vocês", disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram: "Mata, mata, crucifica-o." "Devo crucificar o rei de vocês?" perguntou Pilatos. "Não temos rei senão César", responderam os chefes dos sacerdotes. Finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então os soldados encarregaram-se de Jesus. Os versículos lidos continuam a narrativa do julgamento de Jesus. João pouco nos informa acerca de sua instância judaica, atendo-se à fase romana. Sabemos por Marcos 15:1 que, embora o julgamento judaico tenha durado toda a noite, uma decisão foi tomada pelos religiosos somente pela manhã. Como o Sinédrio não podia deliberar sobre sentenças de morte sem o endosso romano, Jesus foi levado da casa de Caifás ao pretório, residência oficial do governador. Por se tratar de um local gentílico passível de contaminação cerimonial, os judeus não entraram à casa, e Pilatos saiu para falar com eles. Pôncio Pilatos foi o sexto governador ou procurador romano da província da Judéia, ocupando o cargo de 26 a 36 d.C. Os historiadores Tácito e Flávio Josefo fornecem-nos algumas informações a respeito de seu governo. Pilatos exercia ampla autoridade sobre a cidade de Jerusalém,
controlando até mesmo os assuntos do templo, uma vez que nomeava os sumos sacerdotes. Salvo raras exceções, o sinédrio judaico não podia ordenar a pena de morte sem seu consentimento. Uma vez autorizada uma execução, os judeus poderiam proceder à morte do condenado por apedrejamento, estando a crucificação reservada apenas aos casos mais sérios. Mesmo não tendo cometido crime algum, Jesus seria condenado à crucificação para cumprir sua profecia sobre a forma por que devia morrer. Formalizando o julgamento que ocorria, Pilatos perguntou aos judeus sobre a acusação trazida contra Jesus. A resposta dada por eles em João 18:30 evidencia que não queriam que Pilatos de fato julgasse o caso, mas que apenas ratificasse sua decisão de crucificar Jesus. Pelas narrativas sinóticas do Evangelho, sabemos que Jesus foi acusado de planejar destruir o Templo de Jerusalém, blasfêmia, pois, ao dizer-se filho de Deus, tentava fazer-se como ele, e proclamar a si mesmo rei dos judeus e assim afrontar a autoridade romana. Obviamente, aos romanos interessavam apenas acusações que ameaçassem seu domínio político. Nesse sentido, o título "Este é Jesus, Rei dos Judeus", seria colocado em cima da cruz para declarar o crime pelo qual ele estava sendo punido. Não vendo acusação formal, Pilatos tentou fazer com que o julgamento retornasse aos judeus, mas diante do argumento deles de que não tinham autoridade para decretar a execução de ninguém, voltou ao pretório para interrogar Jesus quanto às suas supostas intenções políticas. A resposta de Jesus, em João 18:34, pretendia saber se Pilatos embasava seu julgamento em provas concretas coletadas para seu processo ou unicamente naquilo que os judeus estavam dizendo. Pilatos então prosseguiu com mais perguntas a Jesus. Jesus respondeu que não era rei no sentido político, pois os reis habitualmente contam com servos que lutam por eles, o que obviamente não estava ocorrendo naquele momento. Assim sendo, Jesus era rei de uma realidade além de nossa vida terrena. Como Logos encarnado, era embaixador do reino celestial, vindo para revelar a verdade a respeito de Deus e da possibilidade da salvação humana. Sem se importar com o que o conceito de verdade poderia representar, Pilatos retornou ao local onde estavam os religiosos, afirmando não ter encontrado em Jesus nenhum indício concreto das acusações proferidas. Por este motivo, ofereceu-lhes a possibilidade de libertar Jesus, já que na época da Páscoa judaica era costume soltar um condenado judeu. A multidão, contudo, preferiu que um ladrão chamado Barrabás fosse solto em vez de Jesus. Tendo fracassado em sua tentativa de libertar Jesus, Pilatos procurou explorar o senso de compaixão dos judeus, mandando zombar dele, esbofeteá-lo, açoitá-lo, colocar nele um manto púrpura e sobre sua cabeça uma coroa de espinhos. Novamente, Pilatos apresentou Jesus perante a turba de judeus, desta vez ensanguentado e ferido, reforçando que nele não encontrara qualquer indício de crime e esperando que esta cena levasse à sua soltura. Entretanto, em seu ódio, a multidão clamou para que Jesus não fosse apenas torturado, mas crucificado. Impacientes com a demora de Pilatos em sentenciar Jesus, os judeus revelaram a verdadeira tônica de suas acusações em João 19:7. Não uma alegação política, mas sim religiosa, segundo a qual Jesus blasfemava, dizendo-se o próprio Deus. A isto, acometido pelo sentimento supersticioso pagão de afrontar uma divindade, Pilatos se perturbou e decidiu interrogar Jesus mais uma vez. Conforme bem assinalou Lange, Pilatos pintou para si mesmo o Filho de Deus conforme a analogia dos heróis pagãos, meio deuses e meio homens em sua personalidade, e temeu a vingança do Deus Jeová dos israelitas. Entretanto, desta vez, Jesus não respondeu às inquirições de Pilatos. Este silêncio equivalia ao desrespeito num tribunal, provocando a ira do governante, que então lembrou-lhe de sua prerrogativa de soltá-lo ou condená-lo definitivamente. Jesus replicou a Pilatos que a autoridade a que ele aludia não era inerentemente sua, mas instituída pelo próprio Deus e revestida de responsabilidades que ele ignorava, uma vez que deixou que ela fosse manipulada pelos religiosos judeus. Diante da resposta de Jesus, Pilatos mais uma vez tentou soltá-lo, mas os judeus novamente evocaram o aspecto político de suas acusações, dizendo que, se o procurador soltasse Jesus, estaria opondo-se à autoridade do próprio imperador. Seguindo com a última parte do julgamento, Pilatos se assentou no tribunal, no local chamado Pavimento, ou Gábata em hebraico, para proferir sua sentença. Apresentando Jesus novamente ao povo judeu, o governador ouviu os clamores para que o crucificasse e então entregou-o para execução. Era sexta-feira, véspera da cerimônia da Páscoa,
dia em que as preparações para a festa eram realizadas. Aplicação prática. Preocupações cerimoniais triviais são o foco dos religiosos típicos, que coam um mosquito e engolem um camelo. Prestes a condenarem à morte um homem inocente, os judeus preocupavam-se unicamente com a participação na Páscoa. A passagem bíblica que acabamos de ler evidencia que, mesmo tendo tido diversas oportunidades de soltarem Jesus, eles prosseguiram com seus maus intentos até crucificá-lo. Em outras situações, os religiosos judeus incitariam verdadeiros linchamentos públicos, promovendo, através de processos ilegais, execuções por apedrejamento sem o endosso romano. O próprio Jesus escapara de ser apedrejado previamente. Sabemos que ele fugira nestes momentos não porque tivesse receio de entregar-se à morte, visto que prontamente apresentou-se a seus perseguidores no Getsêmani, mas porque o momento de sua morte ainda não chegara naquelas ocasiões e porque era preciso cumprir as profecias das Escrituras quanto ao modo pelo qual morreria. Quando interrogado por Pilatos, Jesus afirmou categoricamente que seu reino não era deste mundo. Jesus não esteve entre os seres humanos como representante do povo judeu para projetar Israel como potência mundial sobre o restante dos governos. Antes, o reino de Deus era espiritual, estando dentro daqueles que creem. Apesar dos atributos interiores do reino de Deus, todavia, ele inevitavelmente se exterioriza, modificando diversas esferas da sociedade e da história. Isso não ocorre por extremismo religioso, mas mediante uma fidelidade restrita aos princípios que ele apregoa. Esta realidade foi claramente testemunhada nos tempos da Igreja primitiva. Infelizmente, à medida que o cristianismo assumiu o caráter de uma religião nominal, esvaziou-se de sua essência revolucionária. Brennan Manning diagnosticou a doença do nominalismo de que padece a Igreja contemporânea e propôs o tratamento a ela em sua obra A Assinatura de Jesus. Jesus disse a seus ouvintes: vocês terão de fato um sinal, mas não será o sinal dos romanos sendo afogados no mar ou o sol escurecendo. Será o sinal do servo de Yahvé a ser manifestado primeiro na minha vida e em seguida na minha morte, e depois disso nas vidas dos meus discípulos. O jubiloso comprometimento deles à boa nova do reino de meu Pai será lançado em vidas de serviço que não deixarão dúvidas quanto à validade de minha mensagem. As credenciais definitivas que ofereço como porta-voz de meu Pai Celeste serão o tipo de vida que eu e meus seguidores depois de mim viveremos. Trata-se de um belo plano estratégico. Se de fato vivêssemos uma vida de imitação à sua, nosso testemunho seria irresistível. Se ousássemos viver além da preocupação conosco, se recusássemos a recuar diante da possibilidade de sermos vulneráveis, se não assumíssemos coisa alguma além de uma atitude compassiva em relação ao mundo, se fôssemos uma contracultura ao desejo insano da nossa nação pelo orgulho da posição, do poder e dos bens materiais, se preferíssemos ser fiéis a sermos bem-sucedidos, as muralhas da indiferença contra Jesus ruiriam. Um punhado de nós seria talvez ignorado pela sociedade, mas centenas, milhares, milhões destes servos poderiam abalar o mundo. Trazendo da mente para o coração. É madrugada ainda. O dia nem amanheceu, mas a cama estava desconfortável, parecendo o irresistível convite do Senhor para um tempo juntos. A claridade do dia gradualmente vem, e com ela, os cantos alegres das mais diferentes espécies de pássaros. O frescor do dia faz com que eu me sente à janela com uma manta nos ombros. É domingo, a rua está vazia e nenhum ruído urbano pode ser ouvido. Fecho os olhos por um instante. Respiro profundamente. Começo a pensar no texto bíblico que acabei de ler. Seu significado torna-se mais e mais forte à medida que penso na vida e obra de Jesus. Como quem lê um livro de histórias, fico a pensar no desenrolar dos fatos que levarão ao clímax de sua crucificação. Mesmo já sabendo o fim dessa história, meus olhos estão mais atentos e sorvem cada detalhe deste texto, como nunca fiz antes. Ler a narrativa do Evangelho neste momento em que sou mais velho e mais reverente, desnuda para mim um Jesus que, de repente, parece-me estranho. É triste perceber isso. Triste notar que, até então, projetei em Jesus expectativas e conceitos de minha própria vida.
como se o Senhor fosse um mosaico do que me disseram, das histórias que ouvi a seu respeito ao longo de minha infância e de pregações ouvidas aos domingos. Jesus, eu o conheço de fato? Realmente me atentei ao que era central em sua história? Ou como um religioso somente me ative a detalhes irrelevantes que construíssem um Jesus alegórico, adaptado ao que eu queria ouvir e sentir? Em minha vida, quais foram as consequências de ignorar sua verdadeira história? Pois, se enxerguei sua morte somente pela perspectiva da história, sou cristão apenas porque nasci na sociedade ocidental, que herdou a cultura do Império Romano. Nesse sentido, eu seria como cidadãos romanos dos tempos de Jesus. Se, de outro modo, pude vê-lo apenas como fundador de uma religião, de um conjunto de normas e preceitos que tenho que obedecer simplesmente porque as pessoas antes de mim o fizeram, eu seria como um dos religiosos judeus. Mas, se passo a ver sua crucificação como um plano divinamente orquestrado, apenas disfarçado de execução política, então sou inevitavelmente confrontado com meu próprio eu, num doloroso exame de consciência que muda meus paradigmas e faz com que eu me prostre diante do Senhor como um de seus discípulos. Tento reconstruir em minha mente a cena de julgamento de Jesus por Pilatos. É quando penso de que lado eu estaria neste contexto, baseado no que conheci de Jesus até hoje. Seria eu um romano que realiza sua execução por finalidades políticas? Um religioso judeu incitando o ódio da multidão e ordenando a crucificação de um inocente? Ou um discípulo acuado, temeroso com o triste desfecho que se aproxima? Senhor, obviamente não entendo todas as coisas. Hoje percebo que sei muito menos do que eu pensava saber sobre Jesus. Noto que cometi muitos erros no passado em nome de um legalismo cego que não era discipulado e sim pura religião. Ciente destes erros que cometi, hoje tenho um temor maior em relação ao Senhor e ao modo com que trato meu próximo. Olhando sua história com os olhos que tenho hoje, vejo a inexorabilidade dos planos do Senhor em sua soberania a permissão para o sofrimento, ao qual não mais resisto como uma criança birrenta, mas aceito como seus desígnios para mim. Afinal, se o Senhor não poupou seu próprio filho, que será dito de alguém como eu? Em tudo isso, minha oração é por uma fé resistente aos altos e baixos da vida e independente dos sentimentos. Que eu creia na sua bondade quando a vida é-me favorável, da mesma maneira que quando crises assolam-me. Acalme meu coração. Que eu pare de questionar sua onipotência cada vez que o sofrimento me sobrevém, mas que humildemente eu o aceite como parte de seu amor disciplinador por mim, de modo a conduzir-me rumo à maturidade em Cristo. Dê-me forças para resistir e manter-me fiel até o fim, combatendo o bom combate, completando a carreira e guardando a fé. Em nome de Jesus é que oro. Amém. Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo, leia o texto de João 18, de 28 a 40 e 19, de 1 a 16, bem como os comentários sobre ele. Segunda-feira, quem foi Pôncio Pilatos e qual sua relação com as autoridades religiosas judaicas? Terça-feira, quais foram as acusações alegadas pelos judeus contra Jesus perante Pilatos? Qual delas de fato preocupava Roma? E qual delas constituía o verdadeiro cerne do ódio judaico? Quarta-feira, quais foram as tentativas de Pilatos liberar Jesus da condenação? Quinta-feira, interrogado por Pilatos, Jesus se disse rei dos judeus, mas não na conotação das acusações que estavam sendo proferidas contra ele. Qual o real sentido deste reino inaugurado por Jesus? Sexta-feira, como tornar reais em nossos dias os valores deste reino iniciado por Jesus a partir da sua vida? Sábado, quais as implicações práticas do texto de João 18, 28 a 40 e 19, de 1 a 16 para a sua vida?